Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um encontro que vai reverenciar o autoconhecimento como método de avaliação do ser a partir da perspectiva do próprio eu. Nós estamos iniciando Prosas de Paz e Bem, hoje abordando exatamente o poder de transformação através da ferramenta do autoconhecimento, um jeito franciscano do olhar. O mundo, as pessoas, claro, a nós mesmos. Nesse 4 de outubro, data em que lembramos a figura mítica e bondosa de Francisco de Assis, nos unimos à legião daqueles que admiram nele a maneira como enxergava a vida, as pessoas, os animais, a própria natureza. Essa é a segunda edição desse encontro, que hoje reunimos sob a tutela do Centro Espírita Paz e Bem, Caroline Trigger, espírita, psicóloga, escritora, o padre Domingos Cunha, da Igreja Católica, o budista Henrique Lemos, está agora lá no Rio Grande do Sul, na Serra Rio-Grandense, uma temperatura que imaginamos seja bem agradável, o espírita e seguidor do franciscanismo João Figueiredo, e, claro, a presença do Tom Trajano, que preside o Grupo Espírita de Paz e Bem da Torre Quixadá, e que já vai dar a oportunidade de conversar com todos nós, aqui também. Claro, a sua participação, a relação sua conosco é muito importante, enviando informações de onde nos acompanha e também indagações para que, no segundo momento desse debate, a gente possa também esclarecer a todos. Antes de começar a falar, a gente vai ouvir o canto e a harmonia do acordeon de Adelson Viana, nos brindando com 3 músicas. Adelson, seja bem-vindo a esse encontro, Paz e Bem. Boa tarde, Nonato, boa tarde a todos os internautas. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Prazer nosso. Fique à vontade. Vamos lá. Xa la 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 la. 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 Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que criar. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da tua casa. Se a veste não, toda a caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que estudar. Xa la 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 la. 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 Se a veste não,
Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da tua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Oh, se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Tchalalala. 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 E é isso. Não se aveste, né? Não... Tenhamos calma. Adelson Piano. Oi? O microfone estava fechado para dizer que a gente não se aveste. Estamos atentos à sua música, inspiradíssima. Vamos lá. Eu não estou te ouvindo. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho. Sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida
de tuas criaturas, imenso do teu amor sem fim. Nonato? Oi, Adelson, está me ouvindo agora? Agora sim. Opa, é o amadorismo meu que não tem muita experiência, acabo fechando o microfone. Também é novidade para mim, eu nunca usei microfone. Vamos então à terceira música com a Adelson Viana, que eu tenho quase a convicção de que ela estabelece uma ligação com o dono da festa dessa data de hoje, Francisco de Assis. Errei ou acertei? Ah, com certeza. Acertou em cheio. Vamos então. Vamos lá, vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Paz e bem a todos. Muito obrigado. Obrigado, Adelson Viana. E agora vamos convidar aqui o Tom Trajano, que coordena o grupo Espírita Paz e Bem, lá da Torre Quixadá. Essa live é idealizada a partir desse coordenador de trabalhos da casa, que está conosco, e a gente o recebe com muito carinho. Tarde boa para você, Tom. Oi, Nonato. Boa tarde a todos que estão nesse momento conosco, compondo esse campo energético curativo, de amorosidade do Cristo, sobre a perspectiva de Francisco. Então, eu quero dar alguns avisos, além das boas-vindas aos participantes, eu quero convidá-los a fazermos uma prece. Fechemos os olhos, procuremos realmente trazer à nossa mente
o nosso sentimento, a nossa emoção, para que possamos nos sentirmos e assumirmos um, para que possamos, assim, realmente trazer esse campo vibratório nessa frequência curativa. Então, fechemos os olhos e possamos ampliar a nossa consciência. Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade desse encontro. Aqui nesse instante, Senhor, queremos ouvir a Tua mensagem, segundo Francisco, através de todos aqueles que hão de usar a palavra. Rogamos, bondoso Deus, que eles possam sentir a Tua presença, intuindo-os, inspirando-os, para que possamos, nessa tarde, aproveitarmos toda a essência do Teu Evangelho à luz de Francisco, de tal forma que possamos, nos instruindo, termos maiores ferramentas, melhores ferramentas, que facilitem, que propiciem o nosso autoconhecimento, pois temos consciência que, à medida que nos conhecemos, podemos, em nos melhorando, contribuir para um mundo melhor. Que a Tua paz possa ser sentida, portanto, por todos nós. E aqui vamos incluir todas as pessoas que estão acompanhando, todos os nossos familiares, toda a humanidade terrena, todos os seres que estão ligados a esse planeta, em qualquer que seja a dimensão. Queremos pedir também, Senhor, em especial, pelas comunidades que são assistidas pelo Projeto Semeadores, que motivou o Prozas, a criação do Prozas de Paz e Bem, na certeza de que todos nós somos um, e que esse é o nosso propósito para sentirmos Deus em plenitude. Certos do amparo, do auxílio, por tudo que aqui estamos e estaremos recebendo. Eu quero, em nome de todos nós que compomos, todos que estão aqui vinculados, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, e que assim seja hoje e sempre. Paz e bem. Obrigado, Tom. Bem, queridos amigos, nós queremos primeiro agradecer, Nonato, a sua mediação, que sempre, como no primeiro Prozas, sempre você está com a gente, né? Nós sentimos toda a sua inteireza quando está nesse campo Paz e Bem. Então, desde já, minha gratidão. Gratidão a Carol, gratidão ao Henrique, gratidão ao Domingos, e gratidão ao João, nosso querido João Figueiredo, companheiro já de tantos e tantos anos. Nós, quando criamos esse espaço, foi para fomentar, além da mensagem do amor de Cristo, foi também uma forma da gente conseguir espaço para ajuda ao Projeto Semeadores, que o Paz e Bem já vem desenvolvendo há alguns anos, que antes, originariamente, eram 10 comunidades aproximadamente, ligadas aos grupos espíritas, mas que esse ano, por conta da pandemia, nós ampliamos para mais de 60 instituições, não só espíritas, mas católicas, evangélicas, ONGs, várias instituições. Onde havia alguém com fome, nós procuramos levar as doações. Nós já distribuímos até agora, desde que a pandemia, desde março, eu estou pegando os dados precisos aqui, R$ 351.417 transformados em alimentos, quer seja distribuído em quentinhas nas ruas de Fortaleza e de outras cidades metropolitanas, tá? Na Grande Fortaleza, no interior do estado. Nós, em cestas básicas, também foram muitas, esse valor no total, além de outras formas que nós encontramos de ajudar. E a necessidade continua, gente. Tá? Graças a Deus, aqui no nosso estado, pelo menos que se fala, é que a pandemia, os seus efeitos têm sido diminuídos a cada dia, mas as consequências ainda teremos por muito tempo. Então, precisamos de muita ajuda. Vocês vão observar que tem aqui do lado, né? Aqui, o QR Code. Se você quiser nos ajudar fazendo a doação, você pode fazer uma doação única ou pode escolher fazer uma doação mensal, como muita gente já vem fazendo.
uma doação como uma mesada que vai se repetindo numa conta que tem exclusiva do Projeto Semeadores na Caixa Econômica. A sua ajuda ela é muito importante para nós. Eu agradeço de coração o que você puder fazer, e, se possível, divulgar mais e mais e mais. Essa é a nossa causa. Um outro aviso é que nós não temos ainda definido quando voltaremos às reuniões presenciais. Tá? Nós não temos. E um outro aviso é que eu ainda estou com a camisa amarela, né? Nós sempre estivemos muito envolvidos na campanha de preservação da vida, né? Na prevenção contra o suicídio, mas também na pós-venção, né? Em relação ao suicídio. Então, não é só setembro, é todo o tempo. Então, se você precisa de ajuda, o Paz e Bem criou uma plataforma de atendimento fraterno. Lá no Instagram do Paz e Bem, né, @Paz e Bem, você pode encontrar com um clique, você marca o seu atendimento fraterno com uma equipe de pessoas interessadas, amorosamente preparadas, não necessariamente são profissionais, tá, nem psicólogo, nem psiquiatra, mas são pessoas que na Casa Espírita faziam o atendimento fraterno e elas estão lá disponíveis para lhe ajudar, para lhe ouvir. Você entra, marca, é muito intuitivo, muito fácil, e a equipe estará a postos para atender, segundo sua necessidade. Todos os dias da semana, praticamente, a gente tem atendimento. Então, agradeço a todos, rogo a Deus inspiração e que as bênçãos do alto cheguem através da amorosidade franciscana a todos vocês. Passo a palavra para você, Nonato, para que possa dar a condução. Gratidão, meus irmãos. Paz e bem a todos. Muito obrigado. Paz e bem. Muito obrigado a você, Tom, pela sua ideia de colocar prosas de paz e bem. Eu estava imaginando colocar 5 minutos para cada expositor fazer uma reflexão, mas, devido ao tempo, vamos fazer um pacto aqui. 3 minutos para cada um, e logo em seguida a gente tem a oportunidade de perguntas e respostas, inclusive de vocês, internautas, que já estão, nesse momento, se intercalando com as citações e também se referindo ao nosso encontro. Vamos começar por ordem alfabética. Caroline Trigger, que abre esse debate. Caroline, boa tarde. Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todos. Bom, eu sempre fui assim, né? O nome começa com C, aí eu venho na frente na lista. Minhas saudações a todos, né? Todos que estão assistindo aqui nesse momento, o programa Prosas de Paz e Bem, né? Parabenizando a iniciativa, excelente, as palavras do Tom, muito esclarecedoras. Enfim, e o tema de hoje é bem pertinente, né? Haja vista o dia de hoje, né? Ser comemorado como dia de São Francisco. E eu aqui estou me colocando como espírita, né, para dar um ponto de vista a respeito das contribuições de Francisco para o autoconhecimento. E, apesar de ser espírita, nós espíritas acreditamos em espíritos de alta envergadura que reencarnam como que para nos convidar, nos chamar pelo exemplo à mudança, ao crescimento, ao qual todos nós estamos fadados. Então, Francisco é uma dessas grandes almas, um Mahatma, né? Uma grande alma que veio à Terra, um espírito já mais evoluído, fazer esse convite ao crescimento através da vivência. Então, ele, diferentemente de outros pensadores da igreja, religiosos, ele, muito mais do que escrever, do que filosofar, ele foi um homem da praxis, alguém que praticava, que vivia de acordo com a simplicidade do Evangelho. Então, a grande proposta de Francisco foi a da simplicidade e da união com tudo que existe. Então, ele foi um grande ecologista, um dos primeiros, eu poderia dizer, o primeiro grande ecologista de que nós temos notícias aqui no nosso mundo ocidental. Esse homem que conseguia enxergar o sagrado em tudo, o divino em tudo. Né? O que quer dizer isso? E aí eu me reporto a Michel Eliade, né, que é um grande pesquisador, que fala da necessidade do sagrado, né, da gente olhar em tudo que existe essa dimensão sagrada. Como assim? Algo que dá sentido maior à existência, algo que nos conecta, algo que nos une uns aos outros. E não só
uns aos outros seres humanos, como nos une aos animais, como nos une à natureza, a tudo que existe. Nós estamos todos conectados. Então, por essa dimensão, né, que transcende a visão humana, né, a visão materialista, que transcende a visão pessoal, que é transpessoal. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos Francisco como uma grande referência de alguém que conseguiu encontrar essa unidade com tudo que existe e que conseguia enxergar no outro uma extensão de si mesmo e Deus no outro. Então, para Francisco, para almas como Francisco, para espíritos como Francisco, a caridade, o bem, a necessidade de ajudar o outro é uma necessidade vital. É algo como respirar. Então, ele tem essa grande referência. Francisco, e o que é que tem isso a ver com autoconhecimento? Autoconhecimento é a gente se apropriar, tomar consciência do que existe em nós. E dentro dessa consciência está essa dimensão do sagrado. Nós tomarmos consciência da nossa natureza divina, da nossa parcela divina, das nossas potencialidades, também das nossas sombras e da nossa luz. Francisco, ele faz esse caminho através do auxílio ao próximo, do amor, da fraternidade, encarar o sentido de irmandade com tudo que existe. E esse é o grande exemplo dele, de uma vida simples, de uma vida em que o outro faz parte da gente e a gente está participando da vida do outro. Então, esse sentido de fraternidade maior, que é o verdadeiro e grande sentido do cristianismo, que ele compreendeu e que nos ofereceu como grande exemplo. Então, aqui a gente pode falar rapidamente de Francisco, isso daí. Obrigado, Caroline. Vocês ouviram um chiado durante a citação, a reflexão dela, mas Fortaleza é uma cidade de bons ventos, e soprando, parece que lá no local onde ela se encontra, que até mesmo então, por isso, esse som, às vezes, foi interrompido pelo ruído do vento. Mas a gente saúda o vento, a quem ele saudava com a irmandade que sempre pronunciou em seu discurso. Vamos convidar o nosso padre, o Padre Domingos Cunha, sacerdote. É um prazer recebê-lo esta tarde aqui, principalmente para falar de Francisco. Eu já colocaria uma das indagações que a gente tem para fazer, colocando qual é a importância de Francisco, como é a visão que o senhor tem de Francisco em termos de autoconhecimento? Boa tarde. Boa tarde, Nonato, e quem está nos acompanhando, um grande abraço, é um prazer estar aqui e poder colaborar com esta reflexão. Olha, Nonato, eu lembro de uma cena que me marcou muito. O menino devia ter uns 9, 10 anos, né? E então ele chegou para a mãe e disse: mamãe, hoje na escola pediram para fazer uma redação sobre a oração de São Francisco. E a mãe disse: que lindo, fulaninho, que coisa boa. E dizia: eu não gostei não, mãe. E a mãe ficou admirada: como assim, meu filho, como não gostou? Dizia: olha, mãe, é tudo confuso, é tudo ao contrário. Como assim, fulaninho? É porque diz, olha, é consolando que se é consolado, é compreendendo que se é compreendido, é amando que se é amado, é dando que se recebe. E eu não gostei não, porque é tudo ao contrário. E eu trouxe essa história que foi real, Nonato, porque me parece que uma pessoa que chega a esse ponto de falar a partir da sua experiência de vida, de falar isso, é porque ela chegou a uma compreensão da luz que habita dentro dela. A Caroline trouxe para nós essa coisa, o autoconhecimento é entender que nós somos luz e que temos sombra. E para chegar na luz é preciso atravessar a sombra. E eu diria que a grande viagem do autoconhecimento é isso. O autoconhecimento é uma viagem para dentro de nós e o caminho é pela sombra. Mergulhar nas nossas sombras para chegar na luz. Sair do ego, né? Ego tem a ver com egoísmo, né? Centrado em si mesmo, para chegar na essência. A essência é a presença do divino em nós, um pedacinho do coração de Deus em cada um de nós. Ora, a partir do ego,
Quando nós vivemos a partir do ego, vem nós no centro, vem o egoísmo, vem o interesse. Quando nós vivemos a partir da essência, vem esse amor generoso, de entrega, de doação gratuita e absoluta. E então eu diria que só uma pessoa que fez um caminho profundo de autoconhecimento poderia chegar ao ponto de falar essa oração belíssima como falou Francisco, né? Eu lembro aqui de uma frase do Jung, o grande mestre Jung, que diz assim: uma árvore, para que para que os seus galhos toquem o céu, as suas raízes têm que chegar ao inferno. Quer dizer, para nós chegarmos no céu, no melhor de nós mesmos, no divino em nós, nós precisamos mergulhar nas nossas sombras. E Francisco mergulhou. Eu diria que uma cena que é um ícone da vida de Francisco e talvez desse processo de autoconhecimento é quando ele abraça o leproso. Não é apenas um homem leproso, é abraçar a própria lepra, abraçar a própria sombra, abraçar tudo o que ele é, integrar tudo o que ele é para chegar aí na sua essência, nessa centelha divina que cada um de nós é. Muito bem, muito obrigado, Padre, por nos lembrar que somos luz e sombra. E Hermógenes, um espiritualista, dizia, no encontro que tivemos, Nonato, é como se nós vivêssemos na vida num grande inverno de frio forte e nos aquecêssemos numa grande fogueira. Deus é a luz dessa fogueira que nos aquece e que nos permite evitar que o frio nos arrebate. Mas quando a gente dá as costas, foge da fogueira, nós estamos dando as costas também à luz e colocando sombra à nossa frente. Agiganta-se a sombra nossa adiante. E a gente vai colocando mais sombra em nossa existência. Muito bem lembrado essa sua passagem. Deixa eu convidar aqui o nosso budista, que é também um interessante, o Lemos, que é o nosso convidado desta tarde, para que ele possa dar um foco em relação a que similitudes que a gente pode encontrar na singularidade de vidas como Francisco e Siddhartha Gautama. Boa tarde para você. Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todo mundo. Uma alegria estar aqui com vocês. Uma surpresa também. Queria estar em Fortaleza nesse calorzinho. Uma alegria tremenda, né? A gente poder fazer essa atividade hoje. Eu acho que São Francisco ele é como um ícone, né? Uma representação para diferentes tradições, e a tradição budista não deixa de ser diferente, né? Eu acho que as similaridades são enormes. Se a gente olha tanto aspectos históricos, né? O próprio Siddhartha, que nasce numa família com condições, ele mesmo um príncipe, e ele abandona aquilo para poder entender o que está acontecendo com a vida de uma forma mais profunda. A gente vê que Francisco fez um pouco isso, né? Filho de comerciantes, ele estava com a vida arrumada, num certo sentido, mas é como se essas grandes figuras elas representam um aspecto que muitas vezes a gente tenta escapar, que é tentar entender a própria condição do viver, da condição humana. Por que a gente sofre? Por que a gente morre? O que acontece de maneira profunda? E ele vai fazer isso de uma maneira revolucionária para os padrões, né? Eu acho que tanto o Buda fez isso, mas Francisco fez isso de uma maneira muito intensa, né? E é muito curiosa a maneira como ele fez isso, de olhar para dentro, não encontrar culpados externos. Eu acho que esse é um dos grandes legados que ele nos traz para os dias de hoje. Quando a gente olha as grandes questões que ele se deparou naquele tempo, né, na Itália daquela época, elas não são necessariamente muito diferentes dos dias de hoje. É como se os problemas eles não tivessem na sua estrutura mudado muito. Então, o fato dele não ter necessariamente apontado culpados, não ter gerado um movimento de oposição, de derrubar, mas de simplesmente gerar um olhar mais amplo, que procure entender o outro no mundo dele, tenta ajudar a florescer.
ele traz uma abordagem que inclui muitos outros seres, né? Inclui a natureza e esse processo que é como se ele produzisse também uma humanização, que muitas vezes dentro do campo da espiritualidade a gente gera como se fosse um distanciamento, uma idealização de alguma coisa pura em algum lugar, né? Essa profundidade de olhar para a confusão, olhar para o sofrimento e ver Deus, ele vê a profundidade das experiências que a gente considera como descartáveis. Então ele vai olhar para as coisas aparentemente que a gente descarta, que a gente diz, não, Deus não está dentro disso. Ele vai olhar profundamente para aquilo e vai encontrar. Então ele tem esse legado maravilhoso para a gente trazer e contemplar nos dias de hoje, né? E mais do que nunca, ele vai também nos oferecer o testemunho, um exemplo, né? Num momento que a gente tanto está precisando de figuras, de exemplos, de histórias, de relatos, ele vai trazer esse grande exemplo que a gente pode se inspirar, especialmente agora que a gente está num momento que as coisas todas entram num turbilhão, numa grande tempestade, né? Com a pandemia, por exemplo. E será que a gente vai voltar a fazer as coisas exatamente como vinha ou a gente pode fazer diferente? Então, acho que essas figuras como o Francisco nos inspiram a poder redirecionar a nossa própria vida, redirecionar as nossas relações. É, né? Muito inspirador pensar sobre isso. Muito bem, agradecemos a participação sua, Lemos. O nosso João Figueiredo também partícipe desse encontro e a gente o recebe, já colocando aqui uma citação, uma reflexão. João, um jeito franciscano de olhar nos remete à doçura e um amor genuíno. Então, como levar em consideração que para uma personalidade tímida, condicionada na ideia do ser bom ou boa, que ela consiga dar o passo para desvincular-se dessa armadura que lhe é como uma verdade, permitir-se entrar na estrada do autoconhecimento? Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todos e todas que nesse instante nos ouvem, nos vê. Dizer da alegria de poder estar aqui com esses parceiros queridos, o Domingos, a Caroline, esse amigo que a gente está conhecendo hoje, que trata da questão do budismo, né, o Henrique, e o nosso amado Tom, que há tanto tempo convive conosco. Dizer da alegria de poder estar aqui falando de Francisco, né? E acredito que realmente ele tem um contributo fundamental, como já foi listado aí pelos que me antecederam. A grande vantagem de a gente ficar por último, na ordem alfabética, é não precisar falar muita coisa, né? Entretanto, eu queria responder a questão do Nonato, seguindo um pouco essa lógica franciscana dos sinais, né? Eu acho que o nosso querido amigo que nos trouxe as músicas, né, o nosso querido Adelson, ele foi muito inspirado para nos trazer lições importantes. Ele começa com a música Natureza das Coisas, né? Quando ele disse, aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, e vai ressaltando tantas lições importantes que, no meu entendimento, tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Essa ideia de você ter uma perspectiva diferente diante da vida, e já respondendo um pouco as questões que o Nonato trouxe, né? Quer dizer, olhar para a vida com confiança, porque se nós pensarmos na proposição de Francisco de Assis, né, e eu confesso a vocês que eu sou um franciscólatra, né? E como franciscólatra eu tenho refletido muito sobre as proposições franciscanas e como educador, na profissão que eu optei por viver, eu penso que traz muitas contribuições fundamentais para o autoconhecimento, para a nossa autoeducação, para a nossa educação num sentido mais amplo. E nessa perspectiva, isso vai, de fato, enfrentar esses dilemas que a sociedade traz, porque a sociedade estabelece esses padrões que nos agrilham, nos aprisionam, ao invés de nos potencializar a ascensão. Acho que a Caroline e o nosso irmão Domingos já apontaram nessa perspectiva de que, na verdade, nós temos que atravessar a sombra. E o Henrique nos alertou para isso, fazê-lo sem censura, nem ao outro, nem a si próprio, nem a si próprio. Isso não significa dizer não se disciplinar. Porque uma coisa é a censura, uma coisa é você carregar culpas e outra coisa é você se disciplinar. E Francisco, ele nos oferece instrumentos para isso, ele vai se aprimorando nos sinais, né? Então eu estava dizendo que franciscanamente eu
acolhi os sinais que o Adelson trouxe e pensar primeiro isso, né? A natureza das coisas, quer dizer, os sinais que a vida nos oferece para a gente ascender, para a gente crescer espiritualmente. Na sequência, ele vai trazer uma música que fala exatamente do Cântico das Criaturas e fecha com a oração de Francisco de Assis, que para mim retrata todo o espírito franciscano e nos mostra exatamente essa necessidade de nós compreendermos essas antíteses aí que o Padre Domingos já nos ressaltou como possibilidades ascensionais, porque no momento que eu entendo esse tripé que Francisco nos oferece da pobreza, da castidade e da obediência, não como uma submissão, que muitas vezes foi lida desse modo historicamente, mas entendendo eles como amor, humildade e fé, nós vamos começando a compreender, portanto, que se nós utilizarmos o amor, a humildade e a fé, nós teremos aí um caminho de autoconhecimento muito mais suave, muito mais leve, mas certamente muito enriquecedor e muito efetivo. Então, compreender que nós podemos lidar com a vida, reconhecendo na vida os sinais, reconhecendo na vida as lições que nos oferece, sem nos quedarmos diante delas, mas reconhecendo como lições que nos levam adiante, compreendendo esses princípios, né, quer dizer, do amor, da humildade e da fé como princípios fundamentais, nós vamos chegar lá, porque, como disse a música que o Adelson trouxe, né, com certeza a gente chega lá, se a gente se colocar nessa perspectiva. Então, o nosso convite, nesse sentido, do autoconhecimento numa perspectiva franciscana, é que nós possamos compreender esse compromisso, que, inclusive, também a doutrina dos Espíritos nos alerta, né? A doutrina espírita sempre faz questão de ressaltar que os grandes males, os grandes riscos que nós temos diante da vida é o orgulho, né? E o egoísmo, que exatamente se contrapõem o amor e a humildade. E eu diria que a fé é esse alicerce que vai nos impulsionar adiante. Então, vamos pensar nisso como uma estratégia importante para o nosso autoconhecimento e para que a gente possa se dar bem num bom sentido diante da vida. É isso, Donato. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Nós temos as perguntas de nossos internautas e uma dirigida aqui ao Padre Domingos. O Papa Francisco lançou hoje na cidade de Assis a encíclica Fratelli Tutti, Padre, onde prima também pelo olhar da irmandade de todos. Esse é um olhar também de fraternidade que o mundo precisa resgatar, não é isso? Olha, Nonato, que bom trazer essa pergunta, né? É muito simbólico. O Francisco, do outro Francisco do nosso tempo, né? Assinou ontem, em cima do túmulo do Francisco, essa carta bonita, somos todos irmãos, essa fraternidade universal, que Francisco nos ensinou que não é só uns com os outros, entre os humanos, mas é com todas as criaturas, né? É verdadeiramente universal. E tem coisas bonitas, né? Por exemplo, nessa carta, Francisco, o Papa Francisco diz que Francisco não pregava guerra dialética impondo doutrinas, mas apenas comunicava o amor de Deus. Que coisa linda, não é? Outra coisa que o Papa coloca é a fraternidade e a amizade social como caminho para a paz. É uma coisa muito bonita para o nosso tempo. E outra frase que eu não poderia deixar de trazer dessa carta, Nonato, que acho que tem a ver com este momento que estamos vivendo aqui, onde tem aí espíritas, tem católico, tem budista. Francisco nessa carta diz assim: entre as religiões é possível um caminho de paz. O ponto de partida deve ser o olhar de Deus, pois Deus não olha com os olhos, mas olha com o coração. Quem melhor do que Francisco nos ensinou isso, não é? Acho que são pérolas bonitas dessa carta, que é simbólica para nós hoje, né? Assinada ontem lá em Assis, né? Então acho que explicita o que nós estamos trazendo aqui,
esse caminho de Francisco como um ícone para a paz no nosso tempo, para a inclusão, para o diálogo, para nós focarmos em algo que vai muito além das diferenças religiosas, das diferenças culturais, das diferenças ideológicas, que se fundamenta no amor ao ser humano e no amor a todas as criaturas. É bonito isso, não é? Muito bem. Caroline, o padre falou exatamente sobre uma questão do eu centralizado na verdade, no amor, fugindo a qualquer responsabilidade de denominação religiosa. E Francisco seduz a todos nós pelo exemplar modelo de individualmente trabalhar a si, trabalhar o seu eu, mas junto também com o grupo. Ninguém pode viver só, não é isso? Ninguém se trabalha sozinho. Não, é assim. Na verdade, assim, quando o padre até falava, né, sobre a necessidade de uma união, né, sobre a palavra do Papa, dessa necessidade de trabalharmos unidos, né, pode haver paz entre as religiões, chega a ser impressionante ser preciso dizer isso. Porque uma vez que as religiões, né, têm propostas de paz, de conexão com Deus, era algo que não precisaria ser dito. O fato é que a gente tem muita necessidade, e é por isso que é necessário o autoconhecimento, né? Como a gente tem uma certa baixa autoestima, uma insegurança essencial, né, que nasce de um não conhecimento da nossa potência divina, do Deus que existe em nós, da nossa natureza, da nossa essência. Então a gente tem uma necessidade de se impor, né, de estar com a verdade, de ter essa propriedade sobre o que é verdadeiro, né, e uma necessidade de convencer todo mundo do mesmo, porque se a gente convencer todo mundo do mesmo, significa que a verdade está com a gente. E daí as dissensões, as desuniões, as brigas, as intrigas, porque cada um quer ser o proprietário, o dono da verdade. E é justamente uma negação dessa grande característica, podemos dizer, da criação divina, que é essa pluralidade, né? Existem várias pessoas, existem várias formas de ser, como tudo é muito variado na natureza, e várias formas de crer. Então, se nós tivermos, cada um, nós temos que acessar, né, essa nossa conexão com Deus, nós temos que estabelecer a partir da nossa maneira de ser. E cada um é único. A psicologia fala muito isso, né? A gente falou-se de Jung, por exemplo, né? Jung faz todo um trabalho das tipologias psicológicas, mostrando que nós temos tipos diferentes. Então, as pessoas têm maneiras diferentes de acessar o divino de acordo com a sua forma de ser. Então, nós espíritas, nós trabalhamos muito na questão da racionalidade, das explicações racionais. Mas existem outros que são mais da emoção, que trabalham muito mais com as experiências intuitivas, que são pessoas que sentem, por exemplo, ela falar em línguas, né? Então tem várias outras formas de acessar esse divino. E a gente pode ir respeitando cada forma. A minha forma não precisa, para ser verdadeira, negar as outras. Então, essa conexão, essa visão de que todos estamos acessando essa mesma fonte criadora, porque somos todos saídos dessa mesma fonte criadora, essa percepção, ela deveria ser, inclusive, a condição de toda a religião, né? A gente entender que é bom, nós somos criações de Deus, filhos de Deus, nós somos irmãos. Essa é a grande visão da fraternidade. O nome fraternidade, inclusive, vem de irmão, né? Essa percepção. Então, ninguém vai só. Né? Sozinho, a gente tem que ter uma noção de que eu sou indivíduo, de autorresponsabilidade, mas também uma visão de que nós precisamos uns dos outros. Olha a sabedoria divina que nos lança num mundo onde nós precisamos dos outros, nos conectar aos outros para fazer realizações, para realizar os nossos sonhos, as nossas vontades, para melhorar as nossas vidas. Então, isso no âmbito das realizações materiais e também das realizações espirituais, psicológicas, por que não dizer? Deixa a gente pedir aqui ao Henrique Lemes, que está lá no Rio Grande. Lemes, o Ocidente, em sua maioria, não conhece tão bem a essência do budismo.
e seria oportunidade boa para nos preencher no sentimento budista da contemplação do eu. Nós sabemos que essa conexão dos budistas é feita quase sempre através da concentração, da meditação. Esse olhar do meditativo não é só para o alto, é para dentro de cada um de nós, não é verdade? É isso mesmo. As tradições contemplativas são muito antigas, né? Quando a gente fala do budismo, que hoje tem por volta de 2.600 anos, a gente vai falar de tradições contemplativas que existiam naquela região do Oriente há mais de 5.000 anos. Então, o Buda ele foi um dos muitos que surgiram ali dentro, né? Um processo que vem de muito tempo. E é um processo interessante, porque é como se eles tivessem se dado conta de que, ao invés da gente tentar de alguma forma arrumar e consertar as coisas do lado de fora, eles se deram conta que aquilo é um processo infinito. Eles se deram conta que o jeito pelo qual a nossa própria mente, o nosso próprio olhar se relaciona com as coisas, ele é preponderante do jeito que as coisas vão andar. Então eles foram se dando conta de uma palavra que se chama dukkha. Dukkha é o fato de que não tem nada que hoje nos ofereça felicidade que daqui a pouco não vire uma dor de cabeça e um sofrimento tremendo. Sem que a coisa essa necessariamente tenha mudado. Mas mudou o jeito que a gente olha para aquilo. O jeito que a gente olha interfere completamente na própria experiência da realidade. Então, aquilo que aparentemente começa como uma prática de simplesmente aquietar internamente, gerar foco, concentração, aquilo na verdade se expande para poder contemplar justamente a natureza das coisas, né? Como o Misto dizia, né? Contemplar a natureza da realidade e assim por diante. E é interessante pensar também, eu acho que é um diálogo interessante, que as tradições elas são como andaimes. Eu gosto de pensar assim, elas são como andaime, elas não são o ponto principal. Elas são andaime. Quando a gente chega numa construção, como por exemplo numa igreja, o andaime ele está ali para poder sair depois. A gente precisa do andaime para poder concluir o processo, mas ele em si não é o ponto principal. Então, o ponto principal é o que o andaime nos oferece para a gente conseguir ver. Depois que a gente vê, o andaime talvez não seja mais necessário. Então, eu acho que o Francisco trouxe isso também, né? Ele não ficar pegado ao andaime, mas olhar de maneira muito direta, né? Contemplar de uma maneira muito direta, assim, quase objetiva nesse sentido, sem tirar profundidade, mas ele despiu, né? Essa aura que às vezes o andaime poderia ter, né? Então eu acho que o processo da contemplação ele tem essa beleza, ele tira o foco de um andaime ou qualquer coisa do tipo e ele coloca de um jeito muito simples, muito direto. Então as tradições, acho que tanto orientais, o exemplo do Francisco também é muito, muito precioso nesse sentido, né? Ok. João Figueiredo, tem uma pergunta de um aluno seu aqui. Gostaria de ouvir de meu professor João Figueiredo acerca do autoconhecimento na relação com as pessoas, os animais, as plantas, a água, os espíritos. É do... Eita, arruma de coisa, mano. Quem era, né? Rinaldo Mesquita. Na verdade, em tese, né? E aí a gente vai falar nessa perspectiva de em tese, e aí eu retomo uma questão que a Carolina já trouxe no início da sua fala, ainda no primeiro momento, da questão da praxis, né? Que Domingos ressaltou quando ele contou a história daquela criança, porque o que a gente precisa compreender, e aí o Henrique sinaliza muito nessa perspectiva, é que a gente precisa dessa conexão do dentro e fora, né? Francisco de Assis, inclusive, ele propunha para os seus seguidores, né? E ele conseguiu uma proeza extraordinária. Em menos de 2 anos, Francisco tinha 5.000 pessoas seguindo, num período em que não se tinha telefone, nem internet, nem correio, nada. E esse segmento, essa chegada de tanta gente, se dava exatamente pela potência da sua mensagem. E a proposta de Francisco era sempre que houvesse um revezamento entre o momento de interiorização e o momento de externalizar essa experiência com Deus. Então, havia sempre esses 2 momentos, o momento da meditação, já colocado muito bem pelo Henrique, e o momento da praxis, no sentido da vivência concreta junto às pessoas. Então, essa interlocução da praxis interna e da praxis externa,
porque na verdade é isso que nós temos, favorece a que os relacionamentos eles aconteçam de um modo diferente. Porque nós precisamos compreender que o eixo de todo o processo de vida que nós estamos tendo aqui, e não é à toa que o nosso Papa faz esse convite de pensar, somos todos irmãos, irmãs, né? Porque, na verdade, é nessa relação com as pessoas, com os seres, quaisquer que sejam eles, com as experiências da vida, que nós vamos tecer exatamente a nossa ascensão, a superação de nós mesmos continuamente. Porque o projeto de vida que cada um de nós traz aqui para essa encarnação é essa possibilidade de sermos mais do que somos quando nós chegamos aqui. E a cada dia nós podemos ser um pouco mais, um pouco melhores, um pouco mais qualificados. Se a gente tem essa referência, né, de olhar para si, de verificar no que é que a gente pode se qualificar, no que é que a gente pode fazer de melhor. Então, ter sempre essa referência que Santo Agostinho já fazia alusão, né, quando dizia que a cada noite a gente devia entrar em si, olhar para si, ver o que é que a gente fez de bom, o que é que a gente pode se qualificar. Então, Francisco trazia isso muito fortemente. E sempre muito ligado a essa questão dos sinais, né? Então, de fato, abdicar dessas escoras, abdicar desses apoios externos e buscar Deus em si, e viver esse Deus na relação com as pessoas, isso é fundamental. Então, se nós temos o amor, a humildade, a fé, que Francisco nos traz no seu trinômio, no seu tripé de orientação, nós chegamos lá com certeza. Então, acho que é esse o convite, eu creio que é por aí, né, atendendo um pouco a reflexão que nos foi convidado a fazer o Rinaldo aí. Obrigado, Nonato. Agradecemos a você. A Maria Ilza Andrade da Silva está nos fazendo aqui uma indagação muito atinente aos dias atuais. O que podemos fazer diante das maldades que estão fazendo com a natureza? Pegando o exemplo de Francisco, que foi defensor dos animais da natureza, e hoje, por ser exatamente o dia de Francisco, é o Dia Mundial dos Animais também. Quem responde? Por ordem alfabética. Caroline. Tudo bem, vamos... Bom, assim, quando se fala Francisco, um defensor da natureza, a gente tem aqui, assim, tentar entender o que é isso, né? Porque, na verdade, o que acontece é que Francisco reconhece em toda a natureza, né, Deus e uma irmandade. Né? Ele reconhece em tudo que existe, ele consegue ver Deus. Eu até me lembrei agora da fala do Padre Domingos, a princípio, né, dizendo da sombra, né? Fazendo referência novamente à sombra, e ver sombra, inclusive nas coisas feias, nas coisas ruins, ver luz, aliás, ver Deus, inclusive nas coisas feias e nas coisas ruins, nas sombras. Isso é muito interessante, porque essa ouvinte, né, essa participante, trouxe a questão da maldade humana. Né? E quando é que a gente enxerga Deus, inclusive na maldade humana? Francisco, o diferencial dele é isso. É porque Francisco ele não fica no lugar do julgamento. Francisco ele vive, ele vai e ele faz. Né? Então ele faz a parte dele. E eu acho que esse é um grande convite a todos nós. Nós somos muito de ficar olhando e criticando, né? De achar as pessoas más, de achar as pessoas orgulhosas, de achar as pessoas insensíveis. E não fazemos aquilo que, por falar em grande alma, uma outra grande alma disse, Gandhi, né? Ser no mundo a transformação que a gente quer ver. Então, como é que a gente pode agir? A gente pode agir começando, e aí a gente traz também essa visão do budismo, né? Da nossa parte, de nós mesmos, né? Inclusive fazendo uma higiene, uma ecologia, uma defesa da natureza do que nós somos, da nossa mente. A prática da meditação, a prática da oração, a prática contemplativa, são práticas ecológicas, nós poderíamos dizer, em que nós estamos cuidando de algo da natureza que é a gente, o nosso próprio pensamento, né? O que nós estamos lançando no mundo em termos de energia, e aí nós vamos contribuindo para com a natureza como um todo. E era isso que Francisco via. Ele fazia parte dele. Então, Francisco, eu estava lembrando aqui também, era um artista, porque eu gosto muito de arte, e aí eu tenho que dizer isso,
Francisco era um grande artista. Ele fazia poesia, ele cantava. Então, ele era alegre. Ele distribuía alegria, ele distribuía música. Então, a mensagem de Francisco é uma mensagem de amor, é uma mensagem... A crítica de Francisco, a gente pode dizer que é feita através de uma ação diferente daquela que era colocada para o mundo. Então, ele oferece a outra face. Francisco mostra o outro lado. E como é que a gente pode ver Deus na miséria? A gente vê na miséria a nossa oportunidade de servir, a oportunidade de ajudar. Na destruição da natureza, a nossa oportunidade de fazer o diferente, de falar, de convidar os outros a fazer, de ensinar os nossos filhos. Então, tem inúmeras oportunidades no que tem de ruim também no mundo para que a gente forme, faça um mundo melhor. Então, essa é a visão, isso é a simplicidade. Eu não preciso ser rei, rainha, governante. Eu, da onde estou? Francisco, ele não teve essa pretensão, né? Eu me lembro até do livro do Leonardo Boff, justamente com o Leloup, Jean-Yves Leloup, onde ele fala, Terapeutas do Deserto, né? Onde ele fala que Francisco ficou chocado quando viu, João, esse tanto de seguidores. Ele não tinha pretensão de fazer seguidores, ele só tinha pretensão de viver na simplicidade do que o Cristo propôs. Então, acredito que a gente pode ir por essa mesma vertente, já vai estar fazendo uma grande contribuição para a melhoria, para a transformação do mundo. Nós temos uma pessoa que funciona como engenheiro de toda essa live, que é o Leon. É ele que está fazendo todo esse processo de mudança de imagem, está nos conduzindo, está coordenando a mesa de imagem. E eu perguntaria a ele, Leon, você pode até falar aí quanto tempo ainda nos resta aqui nesse encontro tão bom? Deve estar falando com o microfone fechado. Está te respondendo 25 minutos. Tem 5? 25. Tem mais 25? Uhum. Que bom, que bom. Então, vou fazer uma pergunta aqui ao nosso o padre. Exatamente. O franciscanismo, padre Cunha, exibe-se muitos séculos depois com uma atualidade impressionante. Ele estimulou, nos anos 60, a uma geração que defendeu paz e amor como uma prática de virtudes, mas que, infelizmente, como a água da fonte, que alguém chega com as mãos sujas e lava as mãos e a corrente realmente perde a sua pureza, não levou a efeito o sabor da liberdade de saber-se em paz e amor. O Paz e Bem de Francisco, ele atinge há séculos, evidenciando uma necessidade, como nós precisamos do alimento e da água para nos realmente preservar. Precisamos de paz e bem sempre, não é verdade? Aliás, Nonato, eu acredito que essa atualidade e essa presença do espírito de Francisco ao longo dos séculos tem a ver com isso, porque ele respondeu com a vida dele, não teoricamente, mas com a experiência, às grandes questões da humanidade e do ser humano de todos os tempos. Tem 3 grandes questões que perpassam a história do ser humano. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? E o autoconhecimento tem a ver com isso também, não é? Responder a essas questões. E Francisco é um ícone disso, por isso que continua encantando tanta gente. E outra coisa que eu gostaria de trazer na continuação do que a Carolina falou, e que o Henrique também já trouxe, qual foi o grande caminho de Francisco? Caminho de autoconhecimento, de caminho espiritual? Foi o caminho exatamente da meditação.
É bom a gente lembrar isso. Francisco, a prática de oração de Francisco era, por excelência, a meditação. A mesma meditação que nós encontramos no budismo, que encontramos no islamismo, que encontramos no judaísmo, no hinduísmo, era a prática de Francisco. Tem um dos discípulos dele que escreveu um tratado belíssimo chamado Terceiro Abecedário de Francisco de Osuna. Francisco de Osuna foi um dos primeiros seguidores de Francisco de Assis. E esse tratado é a explicação, é uma das pérolas que nós temos até hoje sobre essa prática da meditação. Era a oração por excelência de Francisco. A meditação é um grande caminho de autoconhecimento e é esse autoconhecimento conjugado com a espiritualidade, a encontrar Deus dentro de nós mesmos, e isso nos coloca em comunhão com tudo e com todos. E isso é muito bonito, e por isso que acho que hoje, mais do que nunca, Francisco volta com todo esse vigor como uma grande resposta para o nosso tempo. Nós vivemos uma época de vazio, de busca desesperada por preencher esse vazio, e às vezes a gente se perde em tantos atalhos para preencher esses vazios interiores, e o grande vazio vai ser preenchido com esse caminho de encontro com a presença de Deus no mais profundo de cada um de nós. Aquela frase de Dostoiévski que dizia: dentro de cada ser humano e há um vazio do tamanho de Deus. Quer dizer, se o vazio é do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. E Deus está dentro. E a meditação é um caminho para dentro. Essa meditação silenciosa, com o foco na respiração. Até hoje dizem que lá nas redondezas de Assis estão marcados os lugares onde Francisco costumava meditar. E são lugares de rara beleza, né? Então isso era uma prática muito bonita e que fica aí também para nós como um caminho, né? Que bom, Padre Domingos. Vamos convocar de novo aqui o Henrique para falar um pouco. O padre lembrou aqui que todos os grandes luminares, como Francisco, como Buda, os dois, aliás, vieram de um berço mais ou menos afortunado e quebrou esse vínculo para se dedicar, para ver a fortuna no outro. Como é que se deu esse apartamento em Buda? Porque a gente conhece muito a história de Francisco, mas o processo de desvincular-se do eu, da fortuna, de repente passou a olhar o outro com muito mais, o olhar muito mais sereno. Como é que se deu, Henrique? No caso do Buda, ele foi criado como um príncipe pelo pai, que era o rei, e ele foi... Quando ele nasceu, tinha um grande sábio que estava passando pela região e ele previu que aquele bebê, aquele menino, ele seria ou um grande ser que traria liberação a muitos seres, ou ele poderia ser um grande monarca. Aí o pai guardou a segunda opção e tentou esconder a primeira. E aí ele tentou proteger aquele menino durante todo o seu crescimento de qualquer coisa que pudesse sensibilizar ele. Ou seja, ele foi criado num ambiente mais ou menos asséptico, como se fosse numa bolha. Então ele escondiam dele qualquer coisa que poderia estragar, que poderia apodrecer, que poderia feder, qualquer coisa que pudesse tirar uma artificialidade de beleza, como se a gente pudesse imaginar que fosse possível escolher um pedaço da realidade e rejeitar outro. Então ele cresceu dentro desse ambiente, mas ele foi se dando conta que aquilo tinha um buraco, né? Tinha esse vazio, né? Como o padre trouxe, né? Tinha um vazio que ele não sabia muito bem, mas por que as pessoas morrem? Por que as pessoas envelhecem? O que acontece? Então ele vai atrás disso. Essas perguntas, elas são perguntas universais, elas não dizem respeito a uma tradição específica, né? E nas tradições orientais, na tradição budista, a palavra meditação, ela não é a melhor tradução às vezes.
A palavra no original, quando a gente vai olhar na língua tibetana, no sânscrito, a palavra que eles usam é familiarização, que eu acho uma palavra muito precisa, porque a pessoa senta. Meditação é como se ela fosse fazer, é como se fosse uma técnica, às vezes, né? Então a pessoa treina uma técnica, mas aqui, na verdade, a pessoa treina a se familiarizar. Quando ela se familiariza, ela pensa que está se familiarizando com ela mesma. E é verdade. Só que esse ela mesma vai ficando um pouco borrado, porque a fronteira do que seria ela, que seria o outro, começa a desaparecer. Então ela, quando se descobre tomada por um impulso, por uma raiva, por uma emoção, não é apenas o jeito que ela, com o RG e CPF dela, entram dentro daquilo. Todas as pessoas, os seres, o gato, o cachorro, todos eles se vinculam às emoções e às complicações do mesmo jeito. Então a pessoa senta não apenas para olhar para alguma coisa que seria dela, mas ela olha a mente, que é a mente de todos os seres. Então, as emoções de todos os seres, não tem alguma coisa que ela consiga dizer que aquilo é exclusivamente dela, né? Aquilo é completamente impessoal. Então, esse processo de familiarização, ele é muito interessante, porque eu acho que ele ajuda a conectar com essa... Eu acho que o Francisco, ele tem um testemunho muito precioso, já encerro a minha fala aqui, que é o fato de que ele conseguiu unir esse processo de contemplação, de familiarização, de meditação, mas ele conseguiu unir isso como se fosse uma postura engajada no mundo, uma postura de ajudar os seres. Muitas vezes, as tradições contemplativas, meditativas, elas são como que acusadas, um tanto injustamente, de serem excessivamente passivas. Como se a pessoa começasse a meditar e esquecesse do universo, esquecesse das pessoas, dos bichos, de todo mundo. Mas eu acho que Francisco, Buda também é um exemplo disso, eles conseguiram unir essas duas coisas. Ou seja, quanto mais próximo a pessoa ia chegando dessa dimensão que é impessoal, que é uma dimensão profunda dela mesma, mais conectada ela se sentia e mais energia ela tinha para se levantar, encontrar e ajudar esses seres, essas pessoas. Então não é alguma coisa que isola, não é alguma coisa que retira, que amortece, que anestesia, é alguma coisa que impulsiona, que acaba justamente amolecendo e nos colocando em conexão, em contato, com uma coisa que a gente precisa, né? Então essa união é muito, muito importante a gente lembrar. Muito bem. Ana, respondendo a você, o nome da encíclica é Fratelli Tutti, todos irmãos, que deve já estar eu acho que no site do Vaticano. Sim. Já deve ter. Nas redes sociais já está disponível. Deixa eu fazer uma pergunta aqui ao nosso franciscólogo João, que nasceu com o nome de Francisco. Francisco nasceu com o nome de Giovanni, e o nosso Giovanni aqui é muito... a gente sabe que o franciscanismo, estou chamando assim, atravessa qualquer denominação religiosa, budistas, católicos, espíritas, todos nós somamos o nosso olhar de admiração por ele. Faço uma pergunta a você, João, no condicional, o se. Como Francisco enxergaria o religiosismo dos dias atuais, já que a base da transformação foi a de apiedar-se pelo outro, veiculando aos princípios do cristianismo primitivo, na sua essência, e celebrando a vida em suas fontes mais virtuosas? As religiões, hoje, elas muitas vezes se afastam um pouco dessa forma, não é isso? Sim. Na verdade, a gente muitas vezes tem os dilemas associados a essa relação entre política e religião, né? Na verdade, a nossa discussão não é sobre... o problema não é a relação entre política e religião. O problema é como é que nós entendemos a política e como é que nós entendemos a religião. Porque se o nosso entendimento fosse franciscano, né, e Francisco viveu isso de maneira contundente, ele foi bater no Vaticano para problematizar junto à Cúria Romana o modo como ela estava se estruturando e essa loucura que perdurou tanto tempo dentro da própria igreja, até muito recentemente, eu diria até, né? De lidar de forma inapropriada com essa questão da política, particularmente no que se refere a questões econômico-financeiras. Então, Francisco problematizou tudo isso naquela época.
E Francisco problematizou na perspectiva de que era importante que nós fôssemos todos irmãos, como diz a encíclica de Francisco, porque a ideia dele é que não fazia sentido essas separações. Isso, inclusive, foi o que fez com que o Papa de então, Inocêncio III, não quisesse homologar a proposição de Francisco de pregar, né? Porque para pregar ele precisava da autorização da Cúria. E aí foi preciso ele receber uma orientação espiritual, vamos dizer desse modo, em sonho. Ele percebeu a importância de acolher aquela proposta de Francisco. Mas Francisco, em momento algum, por exemplo, se tornou sacerdote, né? Francisco fez sempre questão de ter essa liberdade de propagar a lição do Cristo para todas as pessoas, interagir com todas as pessoas, conviver. E quando ele foi, por exemplo, entre aspas, para as cruzadas, e eu estou dizendo entre aspas porque ele vai com outro propósito, né? Ele vai dialogar com aquela comunidade de outra doutrina religiosa de igual para igual, e falar do Cristo e falar de Deus de igual para igual, na perspectiva de que todos somos irmãos. Então, o grande convite de uma política religiosa deveria ser uma política de fraternidade, uma política de solidariedade, uma política de parceria. Isso devia ser a norma da política profissional, que nem devia existir. Devia ser uma norma fundamental das religiões. Porque se, de fato, nós estamos buscando o religare, a reconexão com o divino, não dá para a gente fazer isso separando, fragmentando, se isolando. A gente precisa fazer isso nas relações com as pessoas e de uma forma profundamente amorosa, como o Domingos, Carolina e Henrique já fizeram questão de frisar. Então, eu penso que é por aí, né? Repetindo, amor, humildade e fé são instâncias fundamentais nesse projeto. Padre Domingos, eu sei que o senhor gostaria de colocar também o seu olhar nessa questão, mas eu já permito, desde que o senhor responda primeiro, a nossa internauta que está indagando aqui, a Sandra Araújo. Padre Domingos, o que significa para você, tá, a palavra aqui, esse encontro hoje nessa live e esse tema? Olha, significa precisamente uma concretização desse espírito de Francisco, né? De diálogo, de integração, de comunhão a partir daquilo que é o fundamental. Nós estamos aqui todos falando de quê? De amor. Estamos falando do ser humano. Estamos falando da essência divina do ser humano. E eu acho que esta live é uma manifestação, um testemunho belíssimo disso. Independente da vertente ou do caminho religioso ou filosófico que cada um segue. E acho que isso é o espírito mais bonito de Francisco, não é? Ok. Tem uma pergunta da Maristé Fernandes, que eu vou colocá-la para que a nossa querida Caroline possa fazer uma explicação. Ela está pedindo aqui, fale-nos sobre a união do masculino e do feminino em Clara e Francisco, Caroline. É ótimo, é ótimo. Que lindo. Conheço Maristé, manda um beijo para ela. Muito bem, a união do masculino e feminino em Francisco. Eu estava pensando justamente isso, assim, que eu vinha pensando não era precisamente isso, né? Mas na questão do arquetípico. Francisco, por que a gente se sente tão tocado pela vida de Francisco? É o que se chama transcendência, né? Francisco, ele chegou num nível que ele acessa todos nós, né? Através do arquétipo. Então, Francisco, ele chegou, a vida dele, ela se torna simbólica. Ela é mais do que uma simples história de vida. Quando nós falamos da vida de Francisco, nós estamos falando de um símbolo. E esse símbolo inclui a união com o feminino. Eu acho interessante isso, porque quando a gente fala de Francisco, a gente inevitavelmente pensa em Clara de Assis. Então, a gente pensa nessa completude, né? Não uma completude sexual, propriamente dita, não querendo com isso desqualificar o sexual, não é isso, mas é uma completude energética, né? A energia do feminino e do masculino se completando e se unindo para a realização da vontade de Deus. Então, nós temos isso simbolizado
nessa dupla, né? Nesse casal, que a gente poderia também chamar assim, Francisco e Clara, não pela ideia do casamento, propriamente falando, mas da união dos opostos, que se completam, do feminino e do masculino, irmão Sol, irmã Lua. A gente diz isso, o dia e a noite. E Francisco, ele traz a mulher para a dimensão da religião, da vivência religiosa, que também já é muito ousado, já era ousado Francisco, ele abandonar, né, a riqueza, ele negar o que era grande naquele mundo. E ousado também ele aceitar entre os seguidores Clara, né, que ela se torna, e aí ela se une e vai levar as outras mulheres, porque existem outras também, e forma as Clarissas. É interessante a gente notar isso. Mas quando o João falou das cruzadas, eu estava coincidentemente, se é que existem coincidências, João, pensando nisso, né? Como Francisco como símbolo, né? Olha que interessante, gente, se a gente pensar na história do Francisco como um símbolo para todos nós, ele parte para as cruzadas, ele é bem jovem, né? Como acontecia, muito jovem, então era o destino de um cavaleiro, ele tinha que ir para as cruzadas. E as cruzadas eram guerras chamadas santas, guerras em que se almejava resgatar a Terra Santa, né, a terra de Jesus. Então, Francisco parte para essa guerra como um jovem da época, né, um jovem com posses, e é ali que eles adquirem os títulos e tudo mais, e aí ele vai para a guerra. E ele tem uma decepção, né, porque ele volta, ele abandona a cruzada, o que causa vergonha no seu pai. Pelo menos essa é a história que a gente tem acesso. E Francisco volta, e no retorno é que acontece a chamada conversão. É aí que Francisco ele tem e eu diria com a linguagem psicológica, um insight na cruzada. Ele consegue entender que a gente sai, muitas vezes nós empenhamos uma cruzada, e aí a gente traz essa história das religiões também, que é uma cruzada externa de combate aos outros. A gente vai combatendo o mundo exterior, ou vai combatendo os outros, o combate é realizado fora. E Francisco percebe, ele começa um movimento diferente de resgatar a Terra Santa do coração humano. Então ele percebe que o combate tem que ser interno. A grande guerra é interior. A grande luta, o que está abandonado, né? O reino de Deus, diz Jesus, está dentro de vós. Então, ele observa, né, ele entende, na prática, que o que está abandonado é o reino de Deus dentro da gente. E aí ele começa esse movimento, que é uma luta para dentro. Interessante que é uma luta que se faz amando. E ele entra em conexão com tudo que existe. E entra em conexão com a dimensão do feminino também. Então, nós temos em Clara, né, o feminino simbolicamente falando. O feminino que é preciso trazer para que essa busca, essa construção do reino de Deus em nós se torne completa. E aqui o feminino enquanto símbolo não é necessariamente o feminino mulher, nem o homem enquanto símbolo é necessariamente o homem, o sexo masculino. Mas nós estamos falando de gênero, né? Estamos falando da atitude, do feminino enquanto símbolo do que na filosofia chinesa se chama o yin, né? Do passivo, do receptivo, do acolhedor, do espiritual. E o masculino, o yang, que é o ativo, o que vai à ação. E aí nós temos isso mesmo em Francisco, e é o que se coloca para fora. E aí é a união também, eu me lembrei na fala do Henrique, do Oriente e do Ocidente. Nós temos um filósofo chamado Henri Corbin, né, que ele traz a linguagem do Oriente e do Ocidente enquanto símbolos também. O Oriente, o símbolo do interior do feminino, e o Ocidente, símbolo do exterior do masculino. E é quando se une, vocês todos falaram isso, né? Francisco faz essa união entre a atitude masculina e feminina. Então, nisso a gente vê o completo, a completude se realizando. E é essa completude que nós temos que buscar. Então, na parte do nosso autoconhecimento, trazendo para o tema da live, o que a gente pensa? Eu busco dentro de mim o que não está sendo vivenciado fora.
Embora eu seja mulher, eu posso ter uma atitude extremamente yang, eu posso ser extremamente masculina, ativa, voltada para o externo, extrovertida. E eu preciso contrabalançar isso com uma atitude oriental, né? Com uma atitude de introversão, com a meditação, com a reflexão, com a pausa necessária. O nosso mundo ocidental ele é extremamente extrovertido, e isso é desequilibrador. É um mundo que vive para fora. E nós temos que unir com o Oriente, né, com a atitude oriental. E aí existe essa realmente, o Corbin fala disso, e o Oriente é ao contrário, né? Um mundo extremamente introvertido e que tem que buscar a saída também. É o equilíbrio. E aí lembra Buda, é o caminho do meio, o caminho que a gente tem que percorrer. É o caminho do equilíbrio, é o caminho das grandes almas. E é esse ponto em que a gente se realiza, a gente se equilibra, né, e se torna uno com Deus. E ser uno com Deus é ser uno com tudo que existe, porque tudo é de Deus, é criação de Deus. É por aí. Acho que eu falo. Eu estava pensando se a live terminasse naquela hora, viu, o Nonato? Eu ia dizer, meu Deus, reúne um padre, uma faladeira espírita, um educador, né? O budista ele é mais calmo, mais recolhido, né? E a gente tudo falante, não dá tempo, não. Henrique, já que eu tenho pouco tempo, eu tenho 2 minutos, e eu deixo com você a sua participação final, que, embora silencioso, mas é do budismo também. O silêncio é uma grande oração também, não é? Com certeza, com certeza. Eu agradeço o espaço, agradeço a discussão muito rica. Eu acho que o próprio momento que a gente está vivendo, ele é um momento que inevitavelmente vai nos convidar a olhar para dentro, né? Então, só o fato da gente estar diante do que a gente está vivendo em muitos níveis, isso já é um convite, não necessariamente um convite fácil, né? Mas é um convite a gente conseguir olhar para dentro. E eu tenho um mestre budista que eu achava muito interessante, né? Uma vez, isso foi nos anos 70 ainda, né? E estava acontecendo na Guerra do Vietnã. E aí os alunos dele, né? Os alunos desse lama budista perguntavam, olha, a gente está aqui falando sobre essas coisas todas, mas está acontecendo uma guerra lá no Vietnã, está acontecendo coisas horríveis. E aí, nós não vamos fazer nada? E essa violência toda que está acontecendo, que está transbordando. Aí esse lama budista, ele disse assim, muito bom você trazer esse ponto, porque hoje a gente vai falar sobre a violência que está acontecendo aqui nessa sala, nesse momento, por exemplo. Então aí ele continua falando sobre isso. Ele não tira o foco da gente olhar para coisas grandes que estão acontecendo, mas ele traz o olhar para a gente ver aquilo também no micro. A gente vê aquilo dentro de uma dimensão, como que aquilo surge de dentro também. Então, acho que um pouco o que a Caroline trouxe, né? A gente fica olhando para fora, mas a gente não se dá conta que o que a gente vê fora é simplesmente um reflexo do que está acontecendo dentro. Então, a gente começa a se dar conta dessa qualidade de espelho, né? Então, o próprio processo de, vamos dizer, meditação, familiarização, introspecção, ele nos aproxima dessa qualidade que é como se fosse um espelho. A realidade espelha a minha própria mente, meus próprios referenciais. Então, isso é uma chave que a gente precisa guardar, que eu acho que conecta muito das falas que a gente fez aqui. E onde quer que Buda, Francisco estejam, eles estão lá em cima olhando para nós aqui, assoprando para que as coisas deem certo, com certeza. Obrigado. Ok, muito bem, muito bem. Eu vou finalizando aqui, citando a colocação feita, que prosa maravilhosa, iluminada, do Sidney Simplício, está resumindo. Na verdade, nós falamos aqui do bem, que está associado à paz e bem, essência magnetizada por Francisco, que gera frutos em favor exatamente de um alimento espiritual que todos nós precisamos. No vazio do qual se referiu o padre Domingos ainda há pouco, há uma busca incessante. Quando a gente só busca alimentar é na fome
e é na sede que procuramos os recursos exatamente para nos oferir do alimento. Então, é um momento de vazio existencial, provavelmente, mas estamos sempre abertos, vivos. Uma live é uma força viva que está, como falou o Tom no início, interrelacionando a todos a possibilidade de nos ampliarmos olhando para nós mesmos. Caroline, Padre Domingos, Henrique Lemes, João Figueiredo, a todos os internautas que conosco vibraram com a emoção de falar de Francisco, de Buda e de todos esses luminares que nos são caros, o nosso muito obrigado. Até um próximo encontro. Paz e bem. Gostei.